Paz e graça do Senhor Jesus, nosso Deus, passando nesse momento para deixar uma palavra reflexiva para as nossas vidas neste novo dia e que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando força para permanecermos diante dos seus caminhos, como a sua palavra diz, até aqui Ele tem nos ajudado. Desde já eu peço a você que já é inscrito no meu canal do YouTube, que você possa compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais, que você possa comentar, deixar um comentário, que você possa compartilhar para que mais pessoas venham também a se inscrever neste canal e ser alcançado pelo poder da palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 21, para a nossa meditação na palavra do Senhor Jesus. Que assim diz a palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal, segue. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Meus queridos irmãos, essa passagem é uma passagem bíblica muito conhecida, onde fala que Deus vai enviar o profeta Elias diante de Baal para desafiar os profetas, os 400 profetas de Baal. E o povo estava, na verdade, em dois pensamentos. Ou seguia a Deus verdadeiramente, ou seguia a Baal. E será que isso não está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? O povo ainda em dois pensamentos. Ou segue a Deus verdadeiramente, ou não segue ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que há somente um Deus, há somente um caminho. Jesus disse isso lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E assim o povo naqueles dias estava dividido entre Baal e o Deus verdadeiro. Mas Deus usa o profeta Elias e leva ele adiante dos profetas de Baal e de Acabe. E lá ele lança um desafio, como diz Elias e os profetas de Baal. Elias chega diante deles e diz: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então vamos fazer um desafio para saber quem realmente é o verdadeiro Deus. Vamos fazer um holocausto para saber realmente quem é o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E o que nós temos visto hoje, irmãos, que o nosso Deus, o Senhor tem realmente manifestado o seu poder, a sua glória no meio da igreja. O Senhor tem continuado operando milagre. O Senhor tem continuado feito maravilhas no meio do povo. E muitos têm endurecido o coração, muitos têm realmente recusado de ouvir a palavra do Senhor. Ainda há corações duros, ainda há corações que não querem aceitar a palavra do Senhor. Mas devemos continuar fazendo a obra do Senhor, continuar fazendo somente a vontade do Senhor nosso Deus. E Elias lançou o desafio àquele povo. E o povo disse: é boa esta palavra. É boa esta palavra. Porque vamos ver quem é realmente o verdadeiro Deus de Israel. E diz a palavra que Elias e os profetas ali se prepararam para aquele holocausto. E diz a palavra que tomaram o bezerro que lhes deram e o prepararam. E os profetas de Baal começaram primeiro a invocar o seu Deus, o nome de Baal. A palavra de Deus diz que desde o amanhã até o meio-dia eles estavam clamando, eles estavam gritando: ah, Baal, responde-nos. Mas diz a palavra que porém não havia voz, nem quem respondesse. Saltavam sobre aquele holocausto, sobre o altar que se tinha feito, mas havia somente silêncio. O Deus de Baal não respondia aos seus profetas. Diz a palavra que sucedeu-se que ao meio-dia o profeta Elias ali estava juntamente com eles, zombavam daquele povo. Elias dizia a eles: clamai mais alto, clame mais alto, aleluia, porque talvez o vosso Deus tenha viajado. Talvez o vosso Deus esteja dormindo. Então clame mais alto para que ele possa se despertar. A palavra de Deus diz que, porém, não havia resposta para aqueles homens. Eles se retalhavam
com as navalhas se cortavam, tirando de si o seu próprio sangue, mas o Deus de Baal não respondeu. Então o servo do Senhor, como diz a palavra do Senhor, então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Aleluia, e todo o povo se chegou a Elias. Elias começou a preparar, aleluia, o seu holocausto. A Bíblia diz que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia, será que não é tempo, irmãos, se nós repararmos o nosso altar? Será que não é tempo se nós fazermos uma aliança com o Senhor para Deus, aleluia, tornar a usar cada um conforme a vontade do Senhor? Porque Ele ainda é o mesmo Deus, Ele ainda está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que muitos estão com o altar precisando ser reparado, fazer uma nova aliança com o Senhor, reparar o altar para que Deus possa usá-lo novamente e ser um vaso, um instrumento para levar a palavra da salvação àqueles que se encontram oprimidos, àqueles que se encontram remidos, àqueles que se encontram aprisionados pelas garras do inimigo. E quando nós fizermos essa reparação do nosso altar, se purificarmos diante do Senhor, aí Deus vai voltar a operar e fazer maravilhas e milagres no meio do povo de Deus. Aleluia. Elias então começou a reparar o altar. Primeiro ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. Elias então começou a preparar o seu altar. E depois fez um rego em redor do altar, mandou que colocasse água. Na verdade ele encheu, aleluia, de água 4 cantos e mandou derramar sobre o holocausto. 3 vezes Elias mandou fazer isso e a água, aleluia, a água corria sobre o altar. Aleluia, e sobre aquele rego a qual Elias havia mandado que enchesse de água. E sucedeu-se, aleluia, pois que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que então caiu o fogo do Senhor sobre aquele holocausto e consumiu toda a água, aleluia, que estava sobre o rego, aleluia, e o que vendo todo o povo que ali estava caiu sobre si os seus rostos e diz: se o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então Elias falou ao povo naquele momento: tomai, portanto, os profetas de Baal e matai-o todos. A palavra de Deus diz que Elias, olhando para o seu servo, diz: olhai para a banda do mar. Diz a palavra que ele subiu e olhou e disse: eu não vejo nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes novamente. E sucedeu que a 7ª vez disse o moço: eis que uma pequena nuvem, aleluia, como a mão de um homem está subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, que aparelhe os seus carros, aleluia, para que a chuva não te apanhe. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Acabe, então sucedeu que entretanto os céus se estremeceram com as nuvens e vento, e veio chuva, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele é Deus que ainda pode operar e fazer milagres sobre a nossa vida. O Senhor, aleluia, usou Elias para vir ao encontro de Acabe. Elias correu quase 10 quilômetros de volta à cidade a fim de dar a última chance a Acabe para que ele viesse a se arrepender. Deus ainda está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós temos essa missão. Só que nós podemos,
aleluia, muitas das vezes, queridos irmãos, está negligenciando o nosso chamado. Precisamos se despertar para fazermos a vontade do Senhor e de encontro às ovelhas perdidas da casa de Israel. É preciso reparar o altar, é preciso santificarmos, fazermos uma nova aliança com o Senhor para vermos Deus operar nos dias de hoje, porque Ele ainda é o mesmo Deus e Ele ainda está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram ao Pai em espírito e em verdade.